Pense na pessoa que você mais confia. Agora imagine essa pessoa esperando você dormir para decidir que aquela será sua última noite. O mais assustador não é a violência, é a confiança. O mal não tem rosto de monstro, ele tem o rosto da filha exemplar, da esposa dedicada e do colega admirado. Em mansões de luxo, em apartamentos de alto padrão e até nos bastidores da televisão, 3 histórias chocaram o Brasil. Não pela brutalidade, mas pela frieza. Uma herdeira que abriu o caminho para a morte dos próprios pais. Uma mulher que esquartejou o marido enquanto a filha dormia. Um ator que transformou fama em tragédia. Se o mal parece normal, você perceberia antes que fosse tarde demais? Caso 1. Suzanne von Richthofen. A noite de 31 de outubro de 2002 em São Paulo não sobrava ventos de tragédia. Era uma noite comum na rua Alberto Faria, no bairro nobre do Brooklyn. Mas, dentro da mansão de arquitetura alemã da família von Richthofen, o silêncio não era paz, era uma arma carregada. Manfred, um engenheiro influente, e Marizia, uma psiquiatra respeitada, dormiam um sono profundo de quem confiava plenamente na segurança de suas paredes e no amor de seus filhos. Eles não sabiam que a maior ameaça à vida deles já estava dentro de casa, segurando uma chave reserva. Suzanne tinha apenas 18 anos, tinha um rosto angelical, um olhar doce e um futuro brilhante desenhado pela elite paulistana. Mas, por trás da fachada de filha perfeita e estudante de direito da PUC, pulsava uma frieza que desafiava a biologia. Naquela noite, ela despiu o papel de filha e assumiu de guia. Com o coração de gelo e as mãos firmes, ela abriu a porta para a morte entrar. Ao seu lado, os irmãos Daniel e Christian Cravinhos esperavam o sinal. Eles não eram apenas comparsas, eram as ferramentas que ela escolheu para executar o plano milimétrico que ela mesma arquitetou. O planejamento foi cirúrgico. Suzanne certificou-se de que o irmão mais novo, Andreas, estivesse fora de casa, deixando em uma lan house para que não houvesse testemunhas indesejadas ou danos colaterais ao seu irmão. Ela desligou o sistema de segurança. Ela conhecia cada ponto cego das câmeras, cada tábua do assoalho que poderia ranger. Suzanne subiu as escadas primeiro, em silêncio absoluto. Ela entrou no quarto dos pais, observou os vulneráveis sob os lençóis de linho e voltou ao corredor. Um simples aceno de cabeça foi um sinal verde para o início do massacre. Enquanto os irmãos Cravinhos entravam no quarto armados com barras de ferros improvisadas e revestidas para não deixar impressões digitais, Suzanne desceu. Ela se sentou no sofá da sala, no andar de baixo, e esperou. O som dos golpes esmagando os crânios de quem entrou seu mundo começou. Manfred e Marizia foram golpeados com uma violência brutal, uma fúria cega que transformou o refúgio do casal em um necrotério em questão de segundos. Para abafar os gritos e o som das pancadas, toalhas foram pressionadas contra os rostos e sacos plásticos foram usados para garantir que nenhum fôlego de vida restasse. O sangue, quente e viscoso, manchava as fronhas e as paredes, mas no andar de baixo, Suzanne permanecia em um vácuo emocional, sem gritos, sem arrependimento, apenas a contagem dos minutos. Após a execução, a encenação continuou. Eles reviraram a casa para simular um latrocínio, um roubo seguido de morte. Espalharam papéis, abriram gavetas e levaram dólares para sustentar a mentira. Suzanne, com uma calma sobre-humana, ajudou a limpar parte da cena e depois saiu para encontrar o irmão, fingindo descobrir o horror junto com ele. A motivação para tamanha atrocidade era uma mistura tóxica de ganância por uma herança avaliada em milhões e um desejo obsessivo de viver um amor que seus pais proibiam. Daniel Cravinhos era visto pela família como uma influência negativa, um obstáculo. No tribunal da mente de Suzanne, a sentença para os pais foi a morte, e ela foi a juíza que assinou o veredito. Mas o que realmente cicatrizou a alma do Brasil não foi apenas o crime em si, foi o depois. No enterro de Manfred e Marizia, as câmeras de todo o país focaram em Suzanne. Ela usava óculos escuros, soluçava dramaticamente e se apoiava nos ombros de Daniel, o assassino de seus pais, em uma performance que quase convenceu o público. No entanto, a máscara era feita de vidro e começou a estressar rápido demais. Apenas alguns dias após o sepultamento, enquanto o país ainda estava em choque, Suzanne foi flagrada comemorando seu aniversário de 19 anos na piscina da mesma mansão onde o sangue dos pais nem havia secado completamente. Houve churrasco, houve risadas, houve um brinde de uma liberdade comprada com parricídio. A investigação, conduzida com precisão pela Polícia Civil, notou as inconsistências logo de cara. A falta de sinais de arrombamento, o conhecimento dos códigos de alarme e, principalmente, a frieza gélida de Suzanne nos interrogatórios. Ela não agia como uma órfã destruída, agia como uma roteirista revisando seu texto. Quando a confissão finalmente veio, o Brasil descobriu que a menina de ouro do Brooklyn era, na verdade, uma mente arquitetônica perversa. Ela manipulou cada detalhe, desde as compras das luvas cirúrgicas até o destino final das joias da mãe. Suzanne von Richthofen não apenas matou os pais, ela assassinou a própria ideia de santidade familiar. Ela provou que o mal não precisa de um motivo heróico ou de uma tragédia prévia para florescer. Às vezes, ele nasce do tédio, da arrogância e de uma total ausência de
remorso. Até hoje, décadas depois, a imagem de Suzane saindo da prisão em saídas temporárias com o mesmo rosto calmo e um sorriso contido desperta uma perplexidade profunda. Ela permanece como um lembrete vivo de que a traição mais profunda é aquela que nasce dentro de casa, e que o monstro mais perigoso é aquele que sabe exatamente como dizer "eu te amo" antes de abrir a porta para o carrasco. Caso 2. Elise Matsunaga. O luxo tem um som específico, o silêncio pesado de uma cobertura de 400 metros quadrados na Vila Leopoldina, em São Paulo. Mas no dia 19 de maio de 2012, esse silêncio foi estilhaçado pelo estalo seco de uma pistola 380. Marcos Matsunaga, o herdeiro multimilionário do Império Alimentício Yoki, não teve tempo para súplicas. Ele não teve tempo para entender que a mulher à sua frente, a mesma que ele resgatara de uma vida de acompanhante de luxo para transformar em sua princesa, acabara de assinar seu atestado de óbito. O tiro, disparado a curta distância direto na cabeça, foi o fim de um homem, mas foi apenas o prólogo de um dos pesadelos técnicos mais perturbadores da cronologia criminal brasileira. A motivação? Uma mistura explosiva de ciúme, traição e o pavor visceral de perder o status que o sobrenome Matsunaga proporcionava. Elise sabia que o Marcos tinha uma amante. Ela sabia que o castelo de cartas estava prestes a ruir. E no tribunal de sua mente, ela decidiu que, se não pudesse ter o marido por inteiro, ninguém o teria. O que se seguiu nas 10 horas posteriores ao disparo desafia a compreensão humana e mergulha no território da psicopatia funcional. Enquanto a filha pequena do casal dormia profundamente no quarto ao lado, sob os cuidados de uma babá que nada suspeitava, Elise transformou o banheiro da suíte principal em uma sala de cirurgia macabra. Aqui, o crime deixa de ser um impulso e se torna uma obra de engenharia sinistra, com a frieza de quem executa uma tarefa doméstica rotineira. Ela arrastou o corpo de Marcos para o box. Utilizando seus conhecimentos de enfermagem e uma faca de cozinha com fio impecável, ela iniciou o desmembramento. Não houve hesitação, não houve náusea. Com uma pressão anatômica assustadora, ela separou os membros, o tronco e a cabeça em 7 partes distintas. Elise não estava apenas ocultando um cadáver, ela estava apagando a humanidade do homem com quem dividia a cama. O sangue foi lavado com produtos químicos, os azulejos foram limpos com uma meticulosidade obsessiva e cada pedaço de Marcos foi cuidadosamente embalado em sacos plásticos de lixo. Na manhã seguinte, a encenação atingiu seu ápice de frieza. Elise desceu pelo elevador social do prédio carregando 3 malas de viagem de grife. As câmeras de segurança registraram cada passo. Ela cruzou com vizinhos, trocou cumprimentos gélidos e manteve a postura impecável de uma mulher da alta sociedade. Dentro daquelas malas, o herdeiro da Yoki estava reduzido a pedaços de carne e osso. Ela dirigiu por quilômetros até uma estrada de terra em Cotia, onde descartou os restos mortais em pontos diferentes, como se estivesse jogando fora o resto de uma vida que não lhe servia mais. A investigação começou de forma fragmentada, literalmente. Quando as primeiras partes do corpo foram encontradas por moradores da região, a polícia se deparou com um quebra-cabeça humano que tinha cortes tão perfeitos que indicavam alguém com domínio de técnicas cirúrgicas. Enquanto isso, na capital, Elise sustentava uma mentira audaciosa. Ela enviou e-mails falsos se passando por Marcos, dizendo que ele a havia abandonado por outra mulher, simulando uma fuga de amor para ganhar tempo. Ela chorou para os investigadores e interpretou o papel da esposa abandonada e traída, buscando a compaixão de todos ao seu redor. No entanto, a tecnologia e a perícia foram mais rápidas que seu cinismo. O rastreamento do sinal do celular e as imagens do elevador fecharam a cerca. Quando confrontada com as provas, a vítima frágil deu lugar à estrategista. No tribunal, a defesa tentou optar o quadro de uma mulher agredida e humilhada que agiu em legítima defesa emocional. Mas a acusação foi implacável. Ninguém corta um corpo em 7 partes com tamanha perfeição por desespero. Elise Matsunaga escolheu a faca como solução definitiva para sua segurança financeira e emocional. A imagem dela carregando aquelas malas pesadas, sabendo exatamente o conteúdo de cada uma enquanto mantinha o rosto impassível, permanece como um dos retratos mais vívidos da crueldade calculada. Ela não apenas matou Marcos, ela o desintegrou, provando que, em certos corações, o amor e o ódio caminham por uma linha tão fina que um simples disparo pode transformá-los em anatomia pura e simples. Caso 3. Guilherme de Pádua. Dezembro de 1992. O Brasil vivia uma catarse coletiva diante da TV. Todas as noites, milhões de brasileiros se sentavam para acompanhar a novela de Corpo e Alma. Na tela, o romance entre Yasmin e Bira parecia transcender a ficção. Havia uma eletricidade que hipnotizava o público. Mas, enquanto as luzes dos estúdios da Taikon se apagavam, uma escuridão muito real e patológica começava a ganhar forma nos bastidores. O ator que dava vida ao galã Bira não estava satisfeito com o sucesso. Ele sofria de uma fome de protagonismo
protagonista que beirava o delírio. Ao perceber que seu personagem perdia espaço na trama, ele não viu um processo criativo, ele viu uma conspiração. E ele elegeu sua colega de cena, a jovem estrela em ascensão e filha da autora da novela, como alvo de sua fúria narcisista. A obsessão dele era silenciosa, alimentada por um ego ferido que não aceitava o papel de coadjuvante. Ele acreditava que a atriz estava influenciando a mãe para diminuir seu tempo de tela. O que começou com uma pressão psicológica nos bastidores culminou na noite de 28 de dezembro, uma data que ficaria marcada como o dia em que a dramaturgia brasileira sangrou de verdade. Naquela noite, a ficção não apenas imitou a realidade, ela foi assassinada por ela. Após o encerramento das gravações, ele e sua esposa na época, uma mulher que compartilhava de sua loucura e ciúme doentio, montaram uma emboscada em um posto de gasolina. Eles esperaram que a jovem atriz saísse do estúdio para cercá-la. O cenário final não foi um estúdio decorado, mas um matagal sombrio na Barra da Tijuca. Ali, sob o céu de um Rio de Janeiro em choque, o autor e sua cúmplice realizaram um ritual de horror que desafiava qualquer roteiro de ficção. A jovem de apenas 22 anos, uma bailarina e atriz no auge da vida, foi golpeada 18 vezes. O instrumento do crime não foi uma arma de fogo impessoal, mas uma tesoura, algo que exigia proximidade, a força de uma vontade cruel de destruir. Os golpes foram concentrados no peito e no pescoço. O coração da vítima foi perfurado repetidamente, em um ataque que revelava um ódio visceral e uma total ausência de humanidade. Eles a deixaram ali, entre a lama e o descaso, como se pudessem descartar uma vida para salvar um ego. Mas o que levou esse crime ao patardo inacreditável foi o cinismo que se seguiu. Enquanto o corpo ainda estava sendo identificado, o assassino vestiu seu papel mais perverso. Ele foi ao encontro da família da vítima. Ele abraçou a mãe dela, a mulher que ele acabara de destruir para sempre, oferecendo um consolo banhado em mentiras. Ele chorou diante das câmeras, lamentou o desaparecimento da amiga e se misturou aos colegas de elenco como se fosse um deles, sofrendo a mesma dor. Foi uma performance macabra de um homem que via a vida como um palco e a morte como um degrau para a notoriedade. A máscara caiu de forma humilhante quando o dono de um posto de gasolina identificou a placa do seu carro no local do crime. A prisão do galã e de sua esposa grávida paralisou o Brasil. A comoção foi tão avassaladora que mudou o curso da justiça no país. Diante de um crime tão bárbaro e planejado, a mãe da vítima liderou um movimento histórico, coletando mais de 1 milhão de assinaturas em papel para mudar o Código Penal. Graças a esse rastro de sangue, o homicídio qualificado passou a ser considerado crime hediondo no Brasil. Ele queria ser lembrado como o maior protagonista de sua geração. Ele conseguiu, mas não pela sua arte. Ele será lembrado para sempre como um homem que transformou um matagal em um altar de sacrifício por pura vaidade. Ele provou que o desejo de brilhar, quando distorcido por uma mente narcisista, não ilumina. Ele incendeia tudo ao redor, deixando apenas cinzas e uma dor que nem o tempo nem a justiça são capazes de apagar. 3 histórias, 3 destinos cruzados pelo sangue e pela ausência absoluta de empatia. Frequentemente dizemos que isso parece coisa de cinema, mas a verdade é que o cinema jamais conseguiria capturar o vácuo na alma de quem planeja a morte de quem ama. Estes indivíduos não são personagens, eles são cicatrizes na história de um país que, vez ou outra, é forçado a olhar para o espelho e ver que o horror não é um conceito abstrato. Ele é humano, ele é físico. Ficamos com a pergunta que a ciência ainda tenta responder: o que faz alguém cruzar a linha onde não há retorno? O que faz o amor se transformar em anatomia e o afeto em golpes de tesoura? Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que mentes assim já nascem com essa semente ou é o mundo que as cultiva? A realidade é o thriller mais aterrorizante que você jamais vai assistir, e o pior de tudo é que ela nunca termina nos créditos.